Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, os nossos paroquianos e paroquianas. É alegria sempre de a gente poder chegar até cada um de vocês, chegar às suas casas através das nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Dando continuidade às reflexões da 17ª semana do Tempo Comum, hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto, nós vamos refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículos de 47 até 53. Disse Jesus para a multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam, sim, e então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Caríssimos, é bom primeiro dizer que há pelo menos 3 semanas, 3 domingos, que a gente vem escutando nas liturgias, nas leituras do Evangelho, a proclamação de Jesus, sempre as parábolas sobre o reino dos céus. E durante a semana a gente retoma essas parábolas, pequenos trechos do que ouvimos nesses últimos 3 domingos. No caso hoje aqui, quinta-feira, Jesus apresenta o reino na imagem de uma rede que, lançada ao mar, ela pega, apanha diversos tipos de peixes, todo tipo de peixe. Nessa versão que ela é apresentada pelo evangelista Mateus, a parábola ela apresenta um ensinamento muito semelhante ao da parábola do trigo e do joio. Parábola que nós meditamos há poucos dias, num domingo, 2 domingos atrás. Isso nos quer chamar a atenção pelo seguinte: tanto a parábola do joio e do trigo, como esta da rede que é lançada ao mar e que apanha todos os tipos de peixe, a gente tem que pensar que o reino de Deus, ele não é um condomínio fechado. O reino de Deus não é uma ilha, onde que ali só há gente escolhida e santa, onde que o mal, o pecado não existe. Mas é realidade onde o mal e o bem, eles crescem simultaneamente. Aliás, é bom que se diga, à luz dessa parábola, que o bem e o mal eles estão presentes na sociedade, nos nossos grupos, inclusive nos nossos corações. Importante é que Deus, ele não tem pressa de condenar. Nós é que temos pressa de condenar, de separar, de julgar. Deus não tem pressa para fazer isso, não. Ele não quer a morte de ninguém, não quer a morte das pessoas, do pecador. Por isso que ele, quando a gente escuta essa parábola, a gente tem essa certeza de que Deus sempre dá o tempo necessário, o tempo suficiente para cada um de nós, para que a gente seja capaz de amadurecer as nossas opções e, a partir disso, fazermos as nossas escolhas. Talvez a parábola ela queira nos trazer uma pergunta. Será que nós, cada um de nós sabemos de fato respeitar com tolerância o ritmo de crescimento e de amadurecimento dos irmãos que nos rodeiam? Cada pessoa, ela apresenta um ritmo de crescimento, um ritmo de amadurecimento diferente um dos outros. Por fim, eu chamo a atenção essa parte aqui, quando Mateus apresenta esse breve diálogo entre Jesus e os discípulos. Quando Jesus pergunta para os discípulos: vocês compreenderam tudo isso?
E eles afirmam sim. Veja, nesse diálogo nós temos como que uma espécie de conclusão de todo o capítulo, de todas essas sequências e conjunto de parábolas sobre o reino. Mateus ele sugere que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que compreende. Agora, compreender significa prestar atenção, significa se comprometer com o ensinamento proposto. Então, os cristãos, cada um de nós somos convidados a descobrir a realidade do reino e a entender as suas exigências, a nos comprometermos com os seus valores. Outro elemento é que a referência ao escriba, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, pode fazer uma referência aos judeus, que eram conhecedores profundos do Antigo Testamento, então o Velho, e que são agora convidados a refletirem essas coisas velhas do Antigo Testamento, as antigas promessas, à luz das propostas de Jesus, que é o Novo. E é nessa dialética, sempre exigente, questionante, que o verdadeiro discípulo ele encontra o caminho para o reino. E depois de encontrar esse caminho, ele tem que se comprometer com ele de forma decisiva, de forma exigente, empenhada. Seguindo o nosso itinerário dessa 17ª semana do Tempo Comum, na sexta-feira, dia 4 de agosto, a gente reza, a gente medita a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 54 até 58. Dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. O Evangelho, caros irmãos e irmãs, da sexta-feira, começa dizendo que Jesus, depois de toda aquela pregação sobre o reino dos céus, ele volta para sua terra. Esse episódio possibilita para a gente saber que Jesus, ele obviamente pertencia a uma família simples, que era conhecida, certamente do mesmo nível social que a maioria dos moradores do lugarejo viviam. Conheciam Maria, a mãe de Jesus, sabiam o nome de cada parente dele. Entretanto, esses dados e também a proximidade deles em relação a Jesus, ao contrário do que poderíamos pensar que facilitaria todo o trabalho, toda a missão, não lhe facilitaram o trabalho missionário. Causou escândalo, incredulidade. Por um lado, diz o Evangelho, sim, ficaram admirados, com essa brilhante sabedoria, com os milagres que Jesus realizava. Por outro lado, aos nazarenos, o Evangelho termina dizendo que faltou fé para chegarem a Deus por meio do humano, Jesus. Eles foram incapazes de reconhecer em Jesus o enviado de Deus, o Filho de Deus. O pessoal se colocou numa posição tão inflexível que Jesus ficou sem condições de operar milagres entre eles. O ditado que todos nós conhecemos, o santo de casa não faz milagres. Então, por baixo da obstinada reação dos conterrâneos de Jesus, havia sem dúvida, a gente pode dizer aqui, até uma pitada de inveja, se não muita inveja. Jesus, ele foi incompreendido, foi desprezado, tal como foram os profetas, quando a gente lê a história, a ação dos profetas no Antigo Testamento. O mesmo vai suceder com os seus discípulos, quando a gente lê depois os Atos dos Apóstolos. Paulo, nas cartas, ele vai falar do escândalo da cruz, de modo especial na carta aos Coríntios.
penso que a sorte dos profetas, de Jesus, dos discípulos e, por que não dizer, de cada um de nós, ela é a mesma. Nós muitas vezes, assim como foram os profetas, Jesus, discípulos, foram recusados. Nós também poderemos ser recusados. Foram objetos de troça, né? De desprezo, de perseguição, e muitas vezes de morte violenta, como a gente vê, os primeiros cristãos foram martirizados na história da igreja. Na nossa história recente também, a gente percebe a história de muitos mártires. Então, o seguimento de Jesus, ele sempre vai provocar a incompreensão e vai provocar a incredulidade e vai também sempre ter das pessoas falta de abertura, coração fechado, a indiferença diante da mensagem, seja por intermédio das pessoas e a mensagem do próprio Evangelho. Finalizando, caros irmãos e irmãs, o nosso itinerário desta 17ª semana do Tempo Comum, no sábado, dia 5 de agosto, a gente reflete, medita com o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 até 12. A fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo, colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Porém ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta o levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Caríssimos, João Batista foi decapitado, como nos narra esse trecho do sábado, por ordem do rei Herodes, que não conseguia apagar da sua memória a gigantesca figura do precursor do Messias. Tanto assim que, ao ser informado sobre a fama de Jesus, Herodes ele logo pensa tratar-se de João ressuscitado dos mortos. Ao mostrar a preocupação de Herodes com os sinais operados por Jesus, o evangelista Mateus ele introduz a narrativa sobre a morte de João Batista. É degolado no cárcere, por determinação de Herodes, no contexto de um banquete em vista de celebrar a vida e de uma promessa totalmente absurda feita à filha de Herodíades. Mãe e filha, possuídas pelo maligno instinto, pedem a morte de João. A gente pode dizer irresponsabilidade, insensatez e crueldade de Herodes concorreram para fazer rolar a cabeça do profeta. A gente poderia dizer, ao final de tudo isso, ao mártir de Cristo, João Batista, a glória eterna. Penso que esse trecho ele nos provoca para, pelo menos, uma reflexão. No sentido de que, quando a gente olha para a postura de João Batista, a sua pregação, o seu anúncio, as suas denúncias, a sua profecia, o seu jeito de exercer a profecia, é que nós também somos todos chamados e chamadas a sermos profetas em nosso tempo.
com o mesmo encargo de João Batista, ou de todos os profetas, no sentido de nós também, no nosso tempo, sermos capazes de exortar, de admoestar, de animar e também de consolar as pessoas. Creio que João Batista nos dá o exemplo de que nós não podemos jamais nos omitir, embora possamos correr riscos, que a verdade, quando a gente se pauta pela verdade, a verdade acarreta riscos. A verdade, ela incomoda. A verdade nos incomoda, não é verdade? Em todos os sentidos. Nós nem sempre queremos admiti-la quando ela nos coloca em xeque mate e nós como que não temos alternativas para nós nos defendermos, e quando ela vem como uma luz revelando as nossas fragilidades, nossos crimes. Muitas vezes nós como que nos tornamos como Herodes, quando prometemos a alguém aquilo que não nos é permitido oferecer, e por causa das nossas promessas às pessoas, a gente esquece a promessa que nós fizemos a Deus, de nós nos amarmos uns aos outros e de nos relacionarmos e partilharmos com eles a vida. Então é bom que a gente pense nisso, esse chamamento de nós sermos profetas em nosso tempo. Com o seu martírio, João Batista ele terminou a missão de precursor, e Jesus compreendeu que era chamado a percorrer o mesmo caminho. Assim também nós devemos compreender que nós somos chamados hoje a percorrermos esse caminho da profecia. Com essa reflexão, nós concluímos, caros irmãos e irmãs, esse itinerário desta 10ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar, então, na segunda-feira, neste mesmo horário. Então, abrindo as reflexões da 18ª semana do Tempo Comum. Desejo a cada um de vocês, caros irmãos e irmãs, toda a paz, todo o bem, com as bênçãos e proteção de nosso querido Santo Antônio.